Shalom, amada igreja. Shalom. Eis que é chegar a vós o Evangelho do Reino. Ó grandioso Pai, nesse momento pedimos a Ti, ó Pai, que venha abrir os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos espirituais, para podermos ver e ouvir tudo aquilo, ó grandioso, que Tu tem para nos dizer nesse dia de hoje. Pai, o pão da vida, que é a Tua palavra, ela tem que nos saciar de toda essa fome de conhecimento. Há muitos que estão perdidos e não compreendem, Pai, o Teu falar, porque querem sentir coisas terrenas, querem sentir coisas palpáveis. Mas nós compreendemos a Tua fala, Pai, e cremos naquilo que Tu falas. E aqueles que crerem também, Pai, dê a eles a oportunidade de ouvir com mais clareza, de ouvir e ver com mais clareza tudo aquilo que Tu, ó Pai, tem para falar. Que no dia de hoje, Pai, muitas mentes possam ser abertas e que possam ser abertas para ser ganha para o Teu reino, meu Pai. Porque a salvação vem por ouvir e ouvir a Tua palavra. A salvação não vem por propósito, a salvação não vem por sacrifício, a salvação não vem por ouvir louvor. A salvação é bem clara, diz a palavra, que vem por ouvir a Tua palavra, Pai. Não a palavra do homem. Não mentiras que o homem anuncia. Desde já, Pai, te agradeço por mais um dia. E desde já te agradeço por mais esse momento de intimidade contigo. Que a partir de agora o grandioso não seja mais o homem a falar, mas Tu através do homem. Ensinando as Tuas veredas, o Teu caminho, o caminho da luz, da justiça e do amor, para que possamos caminhar sempre em uma única direção, que é a Tua, ó grandioso. Que seja assim hoje, amanhã e para toda a eternidade. Amém. Você que me segue do outro lado, pegue a sua Bíblia, abra no livro de Lucas, capítulo 6. Lucas, capítulo 6. Lucas, capítulo 6. Lucas 6, o primeiro versículo, diz assim: E aconteceu que no sábado, segundo o primeiro, passou pela seara, e os seus discípulos iam arrancando espigas e esfregando-as com as mãos, as comiam. Em Israel, sábado é um dia sagrado. Segundo a crença, diz que é o dia em que o Pai criou toda a terra e descansou. Se nós retornarmos ao texto, a palavra diz claramente: E Deus, no sétimo dia, fez toda a obra e descansou. Não diz que Deus descansou no sétimo dia, mas depois de ter feito toda a obra, Ele descansou, repousou. O que é isso? Porque durante 7 dias, desde o primeiro dia, desde o início de todas as coisas, Ele não parou um minuto. Por que Ele não parou um minuto? Porque primeiro, Ele criou a luz e tudo que ali estava. Mas antes de criar, Ele começou a fazer o seu projeto. E enquanto Ele fazia o projeto, Ele estava trabalhando. Quando Ele colocou em prática o projeto, Ele estava trabalhando e já iniciou outro projeto. E assim foi até o sétimo dia. Quando nós estamos trabalhando, no final do expediente, nós não vamos para casa descansar? O Pai, naquele momento, Ele descansou de tudo que já tinha feito. Ele assentou para observar a obra perfeita que Ele fez. Mas lá em Israel, o povo acredita que
Ele descansou no sétimo dia, e no sétimo dia você não pode fazer nada. E eles, no seu interior, reclamavam isso. Porque os apóstolos, no sétimo dia, estavam comendo. Será que a falta de compreensão divina é tanta que 4 vezes no mês, em todo o sábado, ninguém come, ninguém toma banho, ninguém trabalha? Então lá quando um bebê nasce, ele deixa o bebê no sábado o dia inteiro sem comer? Há algumas igrejas aí que diz que no sábado não se come, não se trabalha, não faz nada. Eu trabalhei com um rapaz que era dessa igreja e ele não trabalhava no sábado. E dizia que na casa dele não podia se arrumar a casa, não podia fazer comida, mas tinha culto no sábado. Por quê iam para o culto no sábado, se não podia fazer nada? E a palavra aqui nos diz, versículo 2 de Lucas 6, e alguns dos fariseus lhes disseram, por que fazeis o que não é lícito fazer no sábado? Por que vocês estão comendo no sábado, se isso não é lícito, quer dizer, se isso não pode? A pessoa, para dizer que no sábado não pode fazer nada, o que a pessoa está fazendo na rua vigiando os outros? Aqueles fariseus estavam vigiando quem estava trabalhando. Se eles estavam vigiando, eles também não estavam trabalhando? Porque se no sábado não pode trabalhar, então nós temos que seguir ao pé da letra. Se não pode trabalhar no sábado, nós temos que estar dentro da nossa casa orando 24 horas. Mas aqueles que são hipócritas, como muitos por aí, aqueles fariseus, saíam para poder observar quem estava trabalhando para condenar. E quando você sai e está vigiando a obra, a seara, você também não está trabalhando? Versículo 3. E Cristo respondeu-lhes, disse, nunca ledes o que fez Davi quando teve fome? Nunca ledes isso? Ele e os seus que com ele estavam? As pessoas pegam a Bíblia, principalmente os pastores, e passam o que interessa para o povo. O povo quer propósito, então pega os versículos da Bíblia que fala de propósito, que fala de sacrifício. Mas não lê o contexto todo, porque o contexto todo diz, eu aboli isso. O sacrifício perfeito foi feito pelo meu filho. Mas aí, as pessoas leem apenas um contexto, e Cristo abriu os olhos deles falando, você não viu o que Davi fez no sábado? Você não viu? Mas as pessoas se esquecem. As pessoas se esquecem do que Davi tinha feito no sábado. E Davi não trabalhou, ele fez pior. Fez pior. Que todo mundo exalta Davi, Davi era o cara, Davi era isso, aquilo, Davi nunca prestou. Ele foi ungido rei pelo pai. Mas ele, desde o dia que ele foi ungido rei, subiu a soberba. O narizinho ficou empinado e começou a fazer só coisa errada. Vejam o que Davi fez naquele dia que aqueles homens estavam criticando ele. Estavam criticando Cristo de se alimentar. E vejam o que Davi fez. Versículo 4 de Lucas 6. Como entrou na casa de Deus,
E tomou os pães da proposição e os comeu e deu também aos que estavam com ele, os quais não é lícito comer senão os sacerdotes. Davi era sacerdote? Davi era um guerreiro. Davi matava a gente. E ele entrou na casa do Criador, dentro de um templo, pegou tudo que estava sobre a mesa e dividiu para os seus. E ele estava comendo o que era deles. E aqueles homens estavam condenando. Muitas vezes você não lê o contexto todo, você não conhece a Bíblia. Muitos pastores aí, muitos crentes que eu vejo no meio da internet dizendo: eu conheço a Bíblia toda, eu sei o que fala. Você não sabe o que fala. Você não tem discernimento da palavra. Vocês condenam gay e lésbica ao inferno. Vocês condenam quem não está dentro do templo religioso igual você no inferno. Vocês falam mal de imagem. Mas o que é a imagem que Cristo condena, que o Pai condena? É aquela imagem que está dentro da Igreja Católica? Ou é a imagem que o pastor dá para você? Um lencinho ungido, uma rosa ungida, um pedaço de gravata ungida. Isso é imagem. Imagem é tudo aquilo que você considera que vai lhe dar bênção. O pastor te dá um lencinho na igreja e fala assim: chega em casa, coloca na testa do doente, que isso vai curar ele. O lenço tem poder para curar alguém. Um pedaço de pano que com o passar dos anos apodrece e rasga tem poder para curar alguém. Mas todos acham que isso não é imagem, que imagem é o que está dentro da Igreja Católica. E descem o pau na Igreja Católica. Mas a Igreja Católica não dá imagem para ninguém adorar. Não entrega lá e leva para casa e leva para poder curar seus filhos. A Igreja Católica prega a palavra. A Igreja Católica não fica implorando dinheiro para ninguém, chorando e falando que tem que ser dizimista. A Igreja Católica deixa o povo agir pelo coração, como a Bíblia diz. Aquele que o Espírito Santo tocar vai dar o que quiser. Mas esses devassos da palavra diz que tem que ser dizimista fiel e dar 10% daquilo que está na sua mão. Mas não é isso que a Bíblia diz. Não foi isso que o Criador ensinou para a humanidade. O Criador ensinou para a humanidade que nós temos que dar 100%. Porque o Filho dele deu 100%. E o que é 100% de tudo seu? Você tem que ficar na miséria. Aí você diz: mas então eu não vou ter nada. Mas o que é 100% seu? É você ajudar quem está faminto. Todas as pessoas que te pedir ajuda, é você ajudar. É 100% da sua vida você tirar para ajudar quem está enfermo. É 100% da sua vida você ajudar aqueles que necessitam. É se dedicar 100% o tempo todo da sua vida a fazer o bem. Mas aqui aquelas pessoas que se diziam servo do Criador, os pastores daquela época, que aqui são conhecidos como sacerdotes, criticava a fé do outro. Aqueles que se diziam pastores, como nos dias de hoje, criticam a verdade. Acha que a verdade é mentira e que a mentira é verdade. Como está escrito: converter o mal para bem e o bem para mal. E ensina isso para os membros. Os membros não compreendem. Por que ninguém observou o que foi dito no culto passado? Por que ninguém fez nenhum comentário no culto passado? Sabe por quê? Porque não entenderam o que foi dito. Porque não existe trindade. Eu vou repetir de novo: não existe trindade. O próprio Cristo anunciou isso para o mundo, quando disse: vocês querem ver o Pai? Olha para mim. E quem é o Pai? O Pai é o próprio Espírito Santo. E o Pai estava nele, ele estava no Pai, e o Pai estava nele, e eles eram um só. Essas são falas de Cristo, não são minhas.
Não é falas de uma seita. Você não compreende a Bíblia, você não compreende o falar. Porque no início era o Espírito Santo. E lá está bem claro. E o Espírito Santo, que era o Verbo, estava com Deus. Mas Deus é a palavra, é o Verbo. E o Espírito Santo era, como diz a palavra, o Criador. E o Espírito Santo se fez carne e habitou no nosso meio. Existe trindade aí? É só compreender a fala da Bíblia. Mas foi dado a trindade por Cristo quando ele disse: batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque quando você batiza no nome do Pai, você tem temor que tem alguém te observando e vai te punir, porque é justo. Quando você batiza em nome do Filho, você vai compreender que você também é filho e tem que respeitar o Pai. Mas quando te batiza em nome do Espírito Santo, o temor é maior. Você não mente, não blasfema, não fala mal dos outros, não critica a fé dos outros. Por que ele virou para Nicodemos e disse: você tem que nascer de novo? Você tem que nascer de novo. Você não compreende o que é nascer de novo. Isso é uma palavra para mais para frente explicar o que é nascer de novo. Você tem que nascer para compreender o que Cristo fala. Você tem que compreender e discernir a fala de Cristo, porque você não está compreendendo. E quando a Trindade passa a existir para o povo, vocês passam a adorar 3 deuses diferentes. Uns dizem: olha, o nome de Cristo tem poder. Aí outros, mais insanos, dizem: o nome de Deus tem poder. Mas só existe um nome que está sobre todos os nomes, e não é o de Cristo, é o do Pai. Mas o nome do Pai está em Cristo. E isso, para a pessoa insana que não compreende e discerne as coisas espirituais, vai ficar muito confuso, vai falar: você está falando de 3, e como não tem 3? Porque quando você fala de Cristo, não há condenação para você. Quando você fala do Pai, não há condenação para você. Mas se você falar do Espírito Santo, o fogo eterno te espera. E o Pai disse claramente, lá no monte, quando Cristo foi estar com Moisés e Elias. E Pedro olhou e disse: vou preparar 3 barracas. Mas o que o Pai disse para Pedro? Escutai somente o que o meu filho diz, e a mais ninguém. Naquele momento o Pai disse para Pedro: não mais atendei o Velho Testamento, mas a partir de agora o Novo. Porque no velho era dente por dente, olho por olho. Se te fez mal, você faz mal dobrado. Mas Cristo veio e nos ensinou o tempo da graça, o tempo da misericórdia. E Cristo, quando estava aqui, ele nunca disse: me adorai. Quando aquele homem chegou para ele e disse: bom mestre, ele: bom mestre nada. Eu sou um carrasco. Bom mestre é o Pai. Comigo é se ensina ou não. Porque Cristo, ele estava aqui na carne. E na carne ele ensinou e sentiu o que nós sentimos. E Cristo o tempo todo diz: adorai somente ao Pai. Aí as pessoas falam: mas toda honra Deus deu para o Filho. Com certeza, ele deu para o Filho. Mas o que o Filho disse? Não foi isso que o Pai disse? Observai o que meu Filho fala e segue a ele. E o que o Filho disse? Toda honra e toda glória eu dou para o meu Pai. Então voltou para quem era digno de toda honra e toda glória. Ah, mas Cristo não é nada? Não, Cristo é importante para nós.
Porque se você não compreende a Bíblia, não vai adiantar eu falar isso, mas eu vou falar para ver se você abre os seus olhos e entenda. No início de tudo, quem conversava com Adão e Eva? O Espírito Santo. Adão e Eva deu ouvido para o Espírito Santo? Não. Aí veio pelo mundo. A população aumentou. O Espírito Santo ficou de lado e veio o Pai, que é também o Espírito Santo. E como Pai severo, que pune o erro, pune o pecado, que rege o mundo com vara de ferro, como está escrito, disse para o povo: não errais, não faça isso. Através dos profetas, os profetas foram os primeiros que mataram. Aí o Espírito Santo fez o quê? Entrou dentro do ventre de Maria e se tornou carne, para ensinar na carne, para ver se o povo ouvia. E o povo não ouviu. E continua não ouvindo. Que o povo acha que conhece a Bíblia. Para se conhecer a Bíblia, você tem que se conhecer o Espírito Santo. O Espírito Santo é rico em misericórdia. A palavra diz claramente isso. Ele chega até o Criador com gemido inexprimível, quer dizer, ele sobe aos céus, assenta no seu trono e fala: olha como esse povo sofre. Mas ali, como pai, ele diz: mas eles pecam. Eles pecam. E aí o Espírito Santo sai e vai até o Filho: você é advogado deles, o que você diz? Mas ele é o Espírito Santo. E o Filho disse: olha, não há do que eles reclamar, porque eu estive lá, eu na carne, eu vivi na carne, senti na carne o que eles sentem. Eles erram porque querem, eles pecam porque querem, eles defamam porque querem, eles levantam falso porque querem. Não há perdão para eles. Os que pecam e não se arrependem têm que ser punidos. Aí o Espírito Santo volta, na sua grandeza, na sua misericórdia, e fala: eu tenho que deixar eles agirem. Eu tenho que deixar eles pecarem para ver se eles, tomando tombo, eles vê onde eles caíram pela primeira vez e voltam ao caminho certo. E a palavra ainda continua a nos dizer, em Lucas 6, versículo 4. Como entrou na casa do Pai e tomou os pães da proposição e os comeu e deu também aos que estavam com ele, os quais não é lícito comer senão só os sacerdotes? E dizia-lhes: o Filho do Homem é Senhor até do sábado. Quer dizer, o Filho do Homem manda até no sábado. Aí você vai dizer: o Filho do Homem quem? Porque Cristo jamais se referiu ao Criador como homem. Quando ele diz o Filho do Homem, ele não quis dizer o Filho do Criador. Ele quis dizer o Filho de José, para provar para vocês que até no sábado ele é dono, ele manda. Para parar com essa bobeira de falar que sábado você não deve trabalhar. Para parar com essa idiotice, que o sábado tem que ser resguardado. Muitos aí dizem: não, defamam o sábado para trabalhar, mas no domingo não, mas no domingo quem fez isso foi a Igreja Católica. Então tira o domingo, não descansa no domingo, não trabalha direto. As pessoas são tão insanas. Muitos têm doutorados, mas até o doutorado dela faz com que elas não conheçam nada. Porque até isso está escrito. De muito estudar, se tornou enfadonha a carne. Quer dizer, de muito você conhecer, você não sabe nada e deixou só sua carne cansada. Aprenda uma coisa: o conhecimento não provém de estudos, mas provém do que você coloca, do que você discerne e ingere no seu interior. Porque quando você lê, estuda,
e pega aquilo, discerne o que é bom e o que é ruim, você vai compreender quais são as coisas corretas. Existe um livro que eu acho que toda igreja deveria ler. Se você não tiver, não puder comprar, acesse a internet e baixa o livro grátis para você ler. É o Monge e o Empresário. Aí muitos vão dizer, monge da igreja católica. Aprende uma coisa, criança. Leia antes de condenar o que está sendo dito. Pegue lá o livro Monge e o Empresário, para ver se você consegue discernir, degustar aquilo que está sendo ensinado. Porque todo ensinamento ali foi ensinado por Cristo. O autor desse livro, ele teve uma inspiração tão grande, celestial, para dizer como é amar o seu próximo, para dizer como devemos tratar o seu semelhante. Leia o livro. Deixa a Bíblia de lado um dia e pega esse livro e vai ler esse livro para você ver o que ele te ensina. Se você não mudar sua mente com esse livro, você não vai mudar com a Bíblia. E a palavra continua a nos dizer. Versículo 6 de Lucas 6. E aconteceu também no outro sábado, que entrou na sinagoga e estava ensinando. E havia ali um homem que tinha a mão direita mirrada. Aí Cristo entra na sinagoga, que é o templo, a igreja, lá de Israel, e pega o Alcorão, ou melhor, a Torá, e começa a ensinar a Torá para o povo. Aqueles homens não gostavam muito, mas como ele tinha sabedoria, ele tinha autoridade para subir no altar e ensinar. E ele ensinava com a sabedoria não terrena, não as dos homens da sinagoga, mas sim com a sabedoria celestial. E ali ele começava a propagar. E aqueles homens que se diziam pastores, disse assim, vamos ver se ele vai fazer alguma coisa aqui no sábado. Mas ele não estava ensinando? Eu não entendo. A mente do povo está cauterizada desde o passado. Se não é para trabalhar no sábado, não pode ensinar no sábado. Mas aqueles homens estavam dentro do templo ensinando, Cristo chegou e foi ensinar. Eles falaram, vamos ver se ele vai cometer algum pecado no sábado. Versículo 7. E os escribas e fariseus observando-o, se o curaria no sábado, para acharem de que o acusar. Eu sei que tem muitos na internet aí que está procurando uma falha minha. Está procurando com que eu caia em contradição no que eu prego. Mas eu falo para você, vai lá no início dos meus vídeos. Se do início até o dia de hoje eu mudei alguma coisa na fala, eu peço você que é inscrito, que se quiser sair, pode sair. Sabe por quê? Porque não sou eu que prego. Quando é o homem que prega, há desvaneio, há mentira, há desvio. Mas quando é o Altíssimo que prega através do homem, não há como haver desvio na palavra, desvio no ensinamento. É só você observar dentro dos tempos o que o pastor fala hoje e o que o pastor fala amanhã. Eu peço para vocês, vai assistir meus vídeos, assiste o último, o primeiro, quer dizer, assiste o primeiro vídeo meu e vê o que eu falo lá atrás. Não são coisas mentirosas que eu falo e mais para frente eu conserto. Vai ver o que eu falo de lésbica e gay lá atrás.
Vai ver o que eu falo da Virgem Maria lá atrás. Eu não mudei. Porque não há como mudar aquilo que o Pai te ensina. Não há como mudar a palavra que o Pai ensina. Mas os pastores dentro da igreja todo dia pregam o mesmo versículo e mudam o versículo todo santo dia. Aí fala, mas a palavra se renova. Ela se renova para o bem, não para o mal. E a palavra em Lucas 6, versículo 7 nos diz assim: e os escribas e fariseus observavam-no se o curaria no sábado, para acharem do que acusar. Versículo 8, mas ele bem conhecia os seus pensamentos, e disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te e fica em pé no meio. E levantando ele, se pôs em pé. Cristo disse assim: eu quero que todos vejam. Fica no meio do salão, no meio da sinagoga. Se apresente para os demais. Olha como está a sua mão. Mostre sua mão para o povo. Versículo 9. Então, Cristo lhes disse: uma coisa vos hei de perguntar. É lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Ele está perguntando para você, igreja. O que é errado? É fazer o bem ou fazer o mal? Se vocês não sabem o que quer dizer lícito, a palavra lícito quer dizer: é certo fazer o bem ou fazer o mal? Mas nas igrejas, o que é certo é fazer o mal. É você falar: ó, você não vai para o céu porque você não está na igreja. Você vai queimar no fogo do inferno. Profetas na internet estão vendo pastores de igreja inteira dentro do inferno. É lícito isso? Ou é lícito eu chegar aqui e falar para você: ame teu próximo? É lícito você olhar para um gay, para uma lésbica e falar que eles vão para o inferno? Ou é lícito você falar que o Espírito Santo tome conta de você e te ensine o caminho da verdade? Pois vós sois o amado do meu Pai. É lícito você amar o teu semelhante ou odiar o seu semelhante? O que é mais perfeito para Deus? Um homem amando outro homem? Ou um homem matando vários homens? Deus não é contra o amor, ele é contra o pecado. Ah, mas o homem está amando o homem, ele está no pecado. Mas você convence o homem do pecado ou é o Espírito Santo que convence? O Pai te deu autoridade para desviar o pecado das pessoas ou é o Espírito Santo que convence a pessoa do erro? O que Cristo disse? Faça o que eu fiz e nunca o que eu não fiz. Cristo jamais abandonou lésbica, prostituta, gay. Cristo jamais fez isso. Cristo jamais abandonou um estuprador, um ladrão. Mas os pastores dizem que não pode conviver com essas pessoas, porque se você se junta a elas, você se torna impuro. E ainda usa uma passagem bíblica que diz: se você assenta com porco, você come lavagem. Mas se você assenta com porco, você pode fazer o porco comer caviar. E o porco vai entender. Essa semana eu fui com minha esposa fazer um exame de sangue em Belo Horizonte. No meio do caminho nós encontramos um mendigo. E esse mendigo estava sentado na rua. Quando eu saí do posto, aquele mendigo olhou para mim. Eu estava simples, não estava de terno e gravata, estava com uma roupa comum. Um cidadão comum. Aquele mendigo olhou para mim e disse: Senhor, o senhor é pastor, não é? Eu disse: sim. Que Deus acompanhe o senhor. Nós fomos até um lugar e voltamos, o mendigo ainda estava lá.
Em plena pandemia, no meio da rua, o mendigo diz: pastor, chegue aqui, ore por mim. Eu não sei onde Deus vai me levar hoje, mas ore por mim. O mendigo, sujo, imundo, aos olhos dos pastores arrogantes, aos olhos dos crentes arrogantes, ele estava fedendo. Mas eu me aproximei dele e orei. E quando eu olhei a máscara que ele estava usando, que era branca, estava toda babada, toda escura, toda suja. Dava nojo até de olhar. Mas Cristo se ajoelhou ao pé de um leproso e curou. E depois que eu orei e pus as mãos sobre ele, ele me deu a mão e me puxou e me abraçou. Eu disse: pastor, obrigado. Muitos nessa pandemia iriam virar a cara para ele e desprezar, mas se eu tiver que morrer de Covid, eu não tenho medo. Sabe por quê? Porque o mal ele entra na sua casa se o pai quiser. Eu não sei nem se meu vídeo vai continuar aí na internet, sabe por quê? Porque eu disse a palavra que não deveria dizer. O nome dessa doença. Mas eu espero que o YouTube não venha arrancar esse vídeo. Porque o mundo tem que compreender que você contrai doença quando você tem desprezo. Que qualquer doença que cai na sua vida é porque você tem nojo. Mas quando alguém tem nojo de um outro que está enfermo, que tem nojo de um outro que está com ferida, ele paga um preço caro aqui na terra. Ah, mas o Senhor não tem medo de ter contraído? Eu não tenho medo, sabe por quê? Porque eu sou filho dele. E não é aquele homem que eu abracei, todo imundo, todo sujo, que está deitado no meio da rua, que vai me contaminar. O que vai me contaminar é meu ego, é meu orgulho. Tem muitos aí, pastores, que estão morrendo disso. E eles não estão tocando em ninguém doente. A doença, a pior doença, a doença que mata, é a que está na tua alma. Não estou dizendo isso para me engrandecer, não. Eu não estou dizendo isso para que vocês olhem para mim e falem: nossa, que pastor corajoso, esse aí é homem de fé. Não, eu estou dizendo isso para que você creia que o Pai, se Ele for contigo, mal nenhum lhe acontecerá. Está escrito: se comeres ou tomares veneno, mal nenhum vai lhe acontecer. Paulo estava deitado, assentado no meio do mato lá, junto, acampado com seus amigos, com seus irmãos. Veio uma naja e picou ele. Ele olhou, balançou a mão e jogou a naja no fogo, ela morreu. Aqueles homens que eram servidores de Cristo, que acompanhavam ele, olhou e falou: não dou meia hora para ele morrer. E passou meia hora e eles falaram: não, é porque ele deve ter algum anticorpos muito forte. Mas não dou dessa noite para amanhã. No dia seguinte, Paulo estava de pé: vamos embora, turma. É assim o crente. O crente acredita que existe Cristo, que acredita que existe o Pai, que acredita no Espírito Santo, mas não acredita na cura. O crente tem medo de tudo. Por que eu vou ter medo da montanha? Se eu posso derrubar a montanha? Por que eu vou ter medo do leão se eu posso matar o leão? Quem tem que ter medo de mim é ele. Por que eu vou ter medo da doença se eu posso enfrentar ela? Porque se eu ficar muito temoroso, com muito medo, eu acabo contraindo. E eu tenho vários casos de pessoa que era tão egoísta, tão mesquinha, que fugia de uma pessoa porque a pessoa vivia debaixo de marquise, que era pobre.
Tinha nojo quando passava para o outro lado da rua, não queria nem conversar. Não pegava na mão no pobre na rua por nojo, desinfetava com álcool. Há casos que pessoa que abraça uma pessoa de AIDS chega em casa e toma banho com álcool porque tem medo de contrair a doença. E aí a pessoa não contrai a doença. Não a AIDS. Não as outras doenças, mas contrai uma doença pior, que é a doença da alma. E essa doença não tem cura. Não há remédio, não há nada que cure essa doença, a doença da alma. E essa doença da alma te leva para o inferno. Toma cuidado. O desprezo às pessoas que estão necessitadas pode te levar para o inferno. Lucas 6, versículo 10. E olhando para todos em redor, disse ao homem: estende a tua mão. E ele assim o fez. E a mão lhe foi restituída sã como a outra. Quando você crê em Cristo, não há mal que venha sobre a sua vida. Quando você crê naquele que você diz que serve, não vem mal sobre a sua vida. Não vem. Aquele homem tinha um toquinho de mão. E Cristo disse: espicha ela. Espicha. E ele, acreditando que Cristo ia curar, espichou e a mão ficou normal. Se Cristo disse para você: se eu estou contigo, mal nenhum lhe acontecerá, por que você vai temer doença? Por que você vai temer o que está acontecendo no mundo? Não está escrito em Salmo? Ele é teu pastor e nada lhe faltará. Mesmo que você ande pelo vale da sombra da morte, não temerá mal algum, porque ele é sua bandeira, ele está na tua frente, ele é seu estandarte. Se ele está na tua frente, o mal não te aflige, porque ele é. Mas você não compreende. E ele ainda diz mais para que você compreenda que ele é contigo. 10.000 cairão à sua direita, 100.000 à sua esquerda, e atrás, na frente, em todos os lados da tua vida vai cair gente morrendo, mas você não vai ser atingido porque eu sou contigo. Mas você não compreende, você ama esse salmo. Deixa ter a Bíblia aberta na sua casa. Mas não compreende a essência da palavra. Não compreende o que é o amor. A misericórdia apaga todos os teus pecados. Naquele momento que o homem me chamou, eu liguei meu pensamento aos céus. E como Cristo sabia o que o outro ia dizer, eu entendi a fala do Pai. Vou te testar agora. Quero ver se você é arrogante. Eu nunca fui arrogante com o miserável. Eu sempre fui amável com todos. Eu nunca desprezei o que não tem nada, porque eu sou menos do que ele. Porque eu fui chamado não porque quis ser pastor, eu fui chamado para poder salvar os que estão perdidos. E alguém garante que a minha salvação está garantida? Você que me assiste garante que eu vou para o céu? Não. Porque ele me chamou. Mas ele pode não me querer lá. Mas pelo menos eu fiz o que é certo. É lícito abraçar alguém na rua nos dias de hoje? Não. Mas é lícito você amar o enfermo? É lícito você amar o doente da alma. E a pergunta daquele homem foi: para onde o Pai vai me levar hoje? Eu falei: meu caro, você ainda vai viver muito. Você vai profetizar e vai dizer palavras bonitas para aqueles que estão perdidos. Você não vai morrer. E aquele homem disse amém. Ele poderia estar com Covid, poderia ter recebido o resultado de Covid, poderia.
Mas eu tenho medo disso? Não. Sabe por quê? Porque se aquele que habita dentro de mim não curar o que vier sobre mim, é sinal que eu não sou digno dele. É sinal que eu não sou digno dele. A palavra diz, aquele que eu chamo eu capacito, e ele capacita em todos os aspectos. Se ele me chamou para fazer a obra, eu vou fazer a obra. E ele vai me capacitar para fazer a obra. O que é capacitar? É dar condição para você fazer o que tem para fazer, independente do lugar que você estiver. Lucas 6. Versículo 9. É lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? É lícito salvar a vida ou matar? Se aquele homem que olhou para mim não sabia, eu não conheço o homem, eu moro em outra cidade, eu estava na capital. O homem disse, moço, o senhor é pastor. Naquele momento eu falei, o Espírito Santo falou para ele, o senhor é pastor, não é? Porque eu vi que o senhor é pastor. Que Deus te acompanhe. Mas aí eu voltei de novo. E o homem disse, pastor, já não me chamou de moço, já me chamou pastor, ora para mim. Você não nega comida para quem tem fome. Você não nega alimento para quem tem fome. Esta parábola é a parábola do bom samaritano. Porque se eu visse aquele homem moribundo ali e virasse as costas, eu seria como aquele pastor hipócrita que passou e deu volta para o outro lado para não ver o moribundo caído. Eu seria como aquele levita hipócrita que canta louvores na igreja, mas detesta o mundo, que acha que é superior ao mundo. Mas eu não fui nem pastor naquele momento, eu não fui nem levita naquele momento, eu fui um samaritano, um verme. Como muitos dizem que os samaritanos são vermes, eu fui verme e me aproximei como verme e fiz o que eu tinha que fazer, como o Pai me chamou para fazer. Eu vejo crente por aí desprezando todo mundo. Eu vejo crente virando cara para os outros. Isso dói na minha alma. Porque quando eles fazem isso, todos ficam mal vistos. Todos. Quando o crente posta besteira na internet, todos são vistos como aquele que também não presta. E a palavra, em Lucas 6, versículo 11, nos diz assim, e ficaram cheios de ódio, e uns com os outros conferenciavam sobre o que fariam com Cristo. Eles falaram, vamos inventar uma coisa para matar esse homem. Esse homem está indo contra o ensinamento. Muitos aí estão dizendo que eu estou indo contra a palavra. A palavra é essa. É lícito amar? Ou é lícito odiar e desprezar como muitos fazem? É lícito você ver uma prostituta chorando e você se sentar com ela e conversar com ela e falar para ela que Cristo ama ela? Ou é lícito você virar as costas e falar, ela é uma perdida, merece o que está acontecendo com ela? Cristo não desprezou a prostituta. Não, onde que está aí escrito isso? Você não lê? Madalena era quem? Era uma meretriz. Sabe o que quer dizer meretriz? Prostituta. Mas você não entende.
Porque muda a palavra, muda um contexto da palavra, você já acha que é outra coisa. Madalena era uma meretriz, e o que ela fez? Ela abandonou o mundo e seguiu Cristo até no dia da sua morte. É isso que faz o amor. Quando você ama alguém, você transforma ela por dentro. E você tem que amar sem interesse, sem querer retribuição. Você tem que amar a pessoa sem querer que ela te ame também. E essa coisa não pode ser recíproca. Você ama a pessoa não tem que te amar. É você que tem que amar, é você que quer ir para o céu. Agora, quando você ama a pessoa, o Pai faz a diferença. Ele entra no meio, intercede e faz a pessoa te amar do jeito que você quer que seja amado. Mas para isso, você tem que expressar amor, exalar o perfume de Cristo. Você conhece o perfume de Cristo? Reflita. E age como Cristo. Como Cristo agiu naqueles dias, naquela época. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva. Se você ainda não compartilhou, compartilhe. Se você ainda não tocou no sininho, toque. Se você não fez nenhum comentário, faça. Faça a pergunta que você quiser, eu vou te responder. Faça aí no YouTube. Entra lá nos comentários e deixe seu comentário lá. É difícil para você entender tais coisas, porque é muito difícil amar, né? Você vê nas redes sociais só propagando ódio. Você deve estar lá também propagando ódio. Entra lá para ser a luz, para mudar as coisas. Não propague o ódio, propague amor. Que é isso que vence o mal. A vocês que estão do outro lado, eu peço ao Altíssimo, ao grandioso Pai Celestial, Yod-Rei, Vav-Rei, e ao nosso Pai amado, que derrama a sua shalom sobre vós e sobre toda a sua família. Que as bênçãos do Onipotente resplandeçam sobre a vida de todos vocês, hoje, amanhã e para toda a eternidade. Que assim seja, graças ao bom Pai. Amém?